Vida Digital, com Vini de Oliveira. Olá, Vini, tudo bem? Boa tarde, Carla. Como é que você tá, amiga? Tudo bem? Boa tarde, eu tô ótimo. E você? Melhor que eu mereço. Vambora. Então, bora lá. Como que os nossos sentimentos estão sendo invadidos por esses marqueteiros danadinhos? Você foi impactada também por isso aí. Fica botando coraçãozinho pra todo lado. Dá nisso, amiga. Vendo, menino? Nunca mais vou colocar uma carinha triste. Eles vão achar que eu tô com depressão. Tá querendo cortar os pulsos. Aquela chorando assim. Pronto. Aí vou mandar uma caixa de lenço. Você que é influenciadora, né? Aí vai receber uma caixa de lenço. Amigos ouvintes, o negócio é cada vez ficando mais sério e aí as pessoas ficam pensando que a gente fica brincando com tecnologia, mas realmente a profundidade que o avanço tecnológico está ganhando espaço, esse processo de análise de sentimento é uma coisa que está sendo cada vez mais debatida. No passado, menos, mas hoje em dia, grande parte das grandes campanhas de marketing, seja marketing político, esse ano nós teremos, como também as campanhas de empresas, está muito baseadas em análise de sentimento. Pois é, análise de sentimento baseado no quê? Nesses emojis, são emojis, eu não sei o nome dessas emojis, carinhas. Vamos dilacerar esse processo para os nossos amigos ouvintes aí. Então, quando você escreve lá num post, você comenta o post de alguém, por exemplo, muitas vezes você bota essas carinhas. Existem dois tipos. Tem os emoticons, que é aqueles que você bota no teclado. Por exemplo, você bota 2 pontos e um parênteses. Um parênteses, aquele tá rindo, tá triste, enfim. Isso é emoticon. Emoticon. Aquele foi criado em 1953, foi publicado num jornal, então já tem bastante tempo, no New York Herald Tribune. Né? Aí foi usado pela primeira vez isso. Aí, em 1998, no Japão, eles quiseram melhorar isso aí para colocar mais imagens. Por exemplo, criaram esses dias agora um do chimarrão. Então, os gaúchos adoraram isso. Sério? Aí agora lá no WhatsApp você pode botar lá que você está tomando chimarrão, por exemplo. Ah, meu Deus do céu. Isso aí é o emoji, foi criado no Japão em 1998. Então, existem esses dois tipos. Mas em ambos os casos, né, à medida que a gente utiliza isso aí, essa expressão visual, gráfica, ela pode ser capturada e analisada e a partir daí você começa a fazer campanhas. Então, também é importante explicar para os nossos ouvintes o papel do marketing nesse processo. Porque, vamos supor, quando você tem fome, tá? Isso é uma necessidade do ser humano e isso aí, que o marketing ele se apoia em transformar isso aí num desejo específico. Então, quando você tem fome, o marketing vai trabalhar para que você consiga ser impactado para escolher algum tipo de comida. Uma pizza, um sushi, um prato de cuscuz, enfim. Então, o que acaba acontecendo? O marketing atua exatamente nisso aí, fazendo com que o seu cérebro processe aquela informação de forma direcionada. Então, uma coisa é necessidade e outra coisa é desejo. O que o marketing faz? Utilizando de tecnologia, a partir do momento que você chega lá nas tuas redes sociais, no teu Twitter, no teu Instagram e nos teus stories e coloca lá que está com fome e bota lá uma imagenzinha lá de uma pizza, por exemplo, ele pode pegar isso aí, capturar essa reação emocional sua e de repente fazer uma campanha de uma pizzaria e oferecer para você aí um desconto de uma pizza com borda recheada de chocolate, tudo então, baseado. Não necessariamente você estava pensando, nossa, preciso comer uma pizza, mas aí eu tô com fome, apareceu aquele anúncio ali de pizza, opa! Você reagiu a partir de um comentário seu. Então ele capturou o que você escreveu ou que você se expressou. Agora, existem vários mecanismos tecnológicos também que analisam, por exemplo, onde o seu olho está apontando no seu celular, por exemplo, você está com o celular aí na mão agora. Mentira! Consegue fazer um mapa de calor para saber para onde o seu olho está apontando e daí entender a usabilidade. Vou botar celular com óculos escuros. Analisar a usabilidade e entender os melhores locais para botar, por exemplo, um ícone. Que loucura! Num site, por exemplo, também, você está navegando num site, ele consegue capturar o posicionamento do cursor, do mouse lá, para saber onde chama mais atenção e daí, por exemplo, posicionar banners comerciais. Não, aliás, outro dia eu tava, uma conta que eu sigo no Instagram de marketing digital, o cara colocou uma foto, né, lá no Instagram e tava assim, você lê este primeiro, depois você lê este, na sequência você lê este
e por cima. Aí lá em cima, este você vai ler por último. Eu falei, não é possível. Isso é mágica, isso é bruxaria. Como é que ele sabe o que eu tô lendo? Exatamente. E eu segui exatamente a ordem que ele previu. Tudo é feito a partir de usabilidade. Você estuda exatamente onde você vai botar as posições. Agora, Uma coisa simples, por exemplo, nosso sentido de leitura. Nós lemos do canto superior esquerdo para o inferior direito. Sim. Então, por exemplo, uma logo de uma empresa sempre tem que estar posicionada ou no topo esquerdo ou no inferior direito, por exemplo. Então, isso é uma questão muito simples de marketing, mas às vezes você vê, por exemplo, uma logo num panfleto do lado esquerdo inferior. Está errado. Porque o sentido de leitura não funciona assim. Fica a dica, você que está aí fazendo o seu panfleto, seu cartãozinho. Mas bora lá. Inclusive usando as redes sociais, que muita gente está usando as redes sociais agora para comercialmente. Mas agora, a pergunta que não quer calar. São os íconezinhos que eu uso nas redes sociais públicas, né? Por exemplo, no WhatsApp, no Telegram. Aí não. Sim, Também. Mas não é criptografado? Sim, mas aí quem é o dono da empresa, não é o Facebook? O Facebook comprou o WhatsApp com total esse intuito. Muito provavelmente, num futuro muito breve, no momento que você estiver conversando com o Marcelo, seu marido, que quer dar um tênis para o seu filho, um tênis Nike, por exemplo, vai chegar uma campanha do tênis Nike que vocês estavam conversando. Tudo é analisado. Quando você aceita os termos e condições lá, tem falando tudo isso. A gente nunca lê. Aquilo que a gente falou semana passada, né? A gente não lê, dá nisso. Exatamente. Semana passada nós tratamos sobre isso. Tem um case muito interessante que eu estudei durante esses últimos dias, foi Donald Trump. Ele fez um comentário no Twitter em 2017 reclamando da construção de uma fábrica da Toyota que estava sendo montada no México para produzir carros Corolla que iam ser levados única e exclusivamente para os Estados Unidos. Aí ele tweetou dizendo que achava aquilo ali um absurdo, que esses carros deviam ser sobretaxados, ou então que eles construíssem a fábrica dentro dos Estados Unidos. E aí fez o post. Naquele dia, houve um pico de postagens a respeito da Toyota. Se você simplesmente olhar por números, você viu que houve um pico de intenção, e se a gente for trabalhar só no número, não, foi muito falado sobre a Toyota. Quando foi feita a análise de sentimento, percebeu-se que um número absurdo, de um percentual absurdo dessas postagens eram exatamente com sentimentos negativos, pactuando com a postagem de Trump. O que a Toyota poderia fazer, por exemplo? Fazer uma campanha, obviamente separando quem tinha tido um sentimento positivo nisso ali, intensificado aquilo ali. E por que tiveram um sentimento negativo, fazer uma campanha para combater isso aí, para estancar essa sangria. Uau, sensacional isso. Isso pode ser feito a partir de inteligência artificial. Hoje em dia, existe uma área de estudos na computação que se chama exatamente análise de sentimento, que ela se baseia exatamente nisso. Nós, na língua portuguesa, muitas vezes nós escrevemos uma coisa que tecnicamente estaria escrita de forma positiva, mas tem uma conotação negativa, e isso aí é um dos grandes problemas para que isso funcione. Nos Estados, em inglês, por exemplo, não acontece tanto isso. A pessoa escreve o que está pensando. Nós aqui em português nós temos esse costume. Dizer que o dia está frio, por exemplo, nós sabemos que lá fora está 35 graus. Né? Então, isso tem uma conotação de humor. Então, ou seja, a inteligência artificial vai ter que aprender ironia para lidar com o brasileiro. Isso já é feito, tá certo? Então, ele já prevê 3 tipos de sentimento. Um sentimento positivo, um neutro e um negativo. E aí, conforme ele faz a análise do que está sendo proposto, ele faz o envio da postagem programada de forma comercial. Aí, o que acontece? Existem pessoas, do mesmo jeito que a gente fala que a inteligência artificial é um bebê que é educado, a análise de sentimento também é dessa forma. Ficam pessoas analisando aquilo ali, um filtro do computador faz um filtro, e aí quando ele tem dúvida, ele coloca lá para as pessoas filtrarem. E aí a gente vai marcando se é positivo, se é negativo, se é neutro. E aí ele vai aprendendo com aquilo ali. A gente chama isso de aprendizado computacional. Então ele vai sendo educado para ele entender que sempre que tem recorrência daquele tipo de situação, ele já vai entender que aquilo ali é positivo, é neutro ou negativo. E assim vai. Então, cada vez mais a coisa está evoluindo nesse sentido. Existe, obviamente, todo um debate das pessoas que são a favor disso aí, porque as campanhas se tornam muito mais assertivas, mas também tem, por um outro lado, que as pessoas dizem que está cada vez mais entrando no psicológico das pessoas, e isso é exatamente uma intromissão, uma forma muito abusiva de entrar no nosso dia a dia. Então, sempre vai existir esse debate aí. Muito provavelmente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós conversamos semana passada,
teremos a possibilidade de ter um controle maior. Mas eu acredito que muito pouco, porque é muito difícil controlar esse tipo de situação. É isso, Vini de Oliveira sempre trazendo as novidades das inovações tecnológicas aqui pra gente. Obrigada, Vini. Toda vez que eu saio daqui, eu tenho a impressão que você sai meio assustado. Você traz cada dia uma bomba, né? Assim, a minha vontade é desligar todos os equipamentos eletrônicos e, assim, achar que eu estou num Big Brother da vida real. Mas uma dica é você parar de usar emoticons e emojis. O que você acha? Ah, é tão legal. E as figurinhas? As figurinhas também são monitoradas? Tudo é monitorado. Ai, meu Deus, os não. stickers também, cuidado com os É stickers. melhor parar de usar tudo. Vamos voltar para as cavernas. Não é isso, eu vou fazer sinal de fumaça agora. Valeu, Vini. Valeu, Carlinhos. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Vamos em frente.